Então, começamos pela pele normal, né? Que a gente já conversou na primeira aula. A pele normal, ela possui uma secreção sebácea normal, né? A glândula sebácea com seu aspecto também normal. Então, aqui a gente observa o folículo pilosebáceo, o sebo sendo levado para a superfície, a parede folicular, né, íntegra, tá? E uma quantidade de sebo normal, tá? Aqui nós temos ao lado a derme com suas fibras elásticas e colágenas, nós temos os vasos sanguíneos e linfáticos, e aqui a epiderme. Então, o folículo pilosebáceo ele é formado por uma invaginação da epiderme, que significa o quê? A epiderme ela segue íntegra e ela invagina, ou seja, ela sofre essa deformação, ela vem envolvendo todo o folículo pilosebáceo em continuidade e a continuidade com o outro lado, tá? A pele normal, então, tem uma quantidade de sebo normal e o folículo também nas suas proporções normais. A pele acneica é uma pele que pode ter uma hipersecreção sebácea, que é o nosso primeiro problema ou às vezes o carro-chefe, né? Produção aumentada de sebo. Então, lá na superfície, nós vamos ter um excesso de depósito de sebo. E lá na glândula sebácea, nós vamos tendo uma hipertrofia glandular e uma hiperqueratinização ductal. Significa o quê? Um espessamento da parede do ducto ou do folículo, tá? E uma hipersecreção sendo levada para a superfície, mas também boa parte, graças a esse espessamento, o sebo vai sendo retido no interior do folículo, tá? Então, hiperqueratinização folicular ou ductal significa o espessamento da parede do ducto ou do folículo, tá? E o que atrapalha a saída do sebo, né? E hipertrofia glandular significa as glândulas se tornando maiores, hipertróficas e produzindo mais sebo. Tá? Então, o que vai acontecendo é uma deformação no folículo pilosebáceo. E esse sebo retido, então, forma o nosso famoso comedão, tá? Que é o nós vulgarmente chamamos de cravo. Esse comedão, quando ele fica com sua extremidade aberta para a superfície, que é o que vai acontecer aqui, ele gera, então, um depósito sebáceo maior, né? Gera um aumento de volume. E na superfície, ele acaba oxidando, esse sebo acaba oxidando, então forma uma ponta preta. E a gente chama de comedão aberto. Em alguns casos, esse comedão ou esse folículo, ele se fecha devido a esse aumento de volume, fecha a ponta, tá? E não permite que esse material tenha acesso ao meio exterior. A gente vai chamar de comedão fechado. Ele vai ter o sebinho lá dentro, mas ele não vai ter a ponta preta, porque ele está com um orifício muito pequeno, uma abertura muito pequena com a superfície, certo? Formando o comedão, normalmente essa acne, ela passa agora a ser um local propício para a proliferação bacteriana. Por quê? Nós temos o sebo, que é um material básico, né, que aumenta o pH da pele, e isso já favorece um desequilíbrio na nossa flora, e por isso uma proliferação aumentada, né, bacteriana aumentada. Esse folículo, então, ele passa a ter a ação das bactérias que vão produzir ácidos graxos, e esses ácidos graxos, eles vão funcionar como os agentes de pustulização, que é, o que seria pustulização? Seria o momento em que essa acne gera o pus na superfície, tá? Que é aquela ponta amarela. Nesse momento, o nosso sistema de defesa inicia, então, uma resposta inflamatória através de agentes quimiotáxicos ou células polimorfonucleares, nossas células de defesa,
vão lá em direção àquele folículo e geram uma resposta inflamatória, tá? E algumas células têm o poder de fagocitose. Estas células, inclusive os macrófagos, começam a fagocitar esses resíduos bacterianos, esses ácidos graxos e outros componentes, fazendo com que a parede do folículo, ou aquela cápsula que protegia o folículo, né, se rompa. Então, a resposta inflamatória que está sinalizada aqui por todo esse vermelhidão ao redor, tá? Composta pelas nossas células de defesa, graças à fagocitose que vai ocorrendo aqui ao redor, vai fragilizando as paredes do folículo, vai fragilizando a cápsula e pode gerar a ruptura dessa pústula. E aí esse material vai ser espalhado, né, pela pele, né, e às vezes para o interior também, dependendo do tamanho das fissuras que ocorrerem aqui na parede interna. Tá? Ali a pustulização, então, e o material sendo espalhado lá na superfície. E aqui uma demonstração, então, do que fica esse folículo depois desse processo acneico, da formação da pústula e da ruptura dessa pústula, tá? O que acontece na derme? Acontece uma cicatrização com formação de fibras desorganizadas, desordenadas, que nós chamamos depois, então, de cicatriz de acne. É uma cicatriz atrófica, ó, deixa a pele num nível mais baixo do que estava antes, por perda de conteúdo, por perda de material e por depósito de